Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Segunda-feira, 21 de outubro de 2024, nós estamos aqui dando continuidade ao nosso desafio, a Bíblia toda em 142 dias, desafio Josias, a Bíblia toda em voz alta, aleluia. Estamos aqui para 75 dias, o dia número 75 aqui do nosso desafio. Estamos lendo os Salmos de Asaf, que é ali do 73 até o 83. Ontem nós lemos até o 77 e hoje nós vamos dar continuidade aos Salmos de Asaf, do 78 até o 83. E aí a gente volta para a 1 Crônicas aqui na ordem cronológica, ordem cronológica, que é a ordem que nós estamos lendo a Bíblia dessa vez. Hoje também está começando o desafio 72 dias. Então, exatamente hoje, faltam 72 dias para terminar o ano. E hoje nós temos mais de 1000 pessoas, Ontem chegamos aí a 1000 pessoas. Temos um grupo no WhatsApp, onde as pessoas que estão nesse desafio estão entrando. E já deu lá, Achei que nem ia dar mais de 1000 no grupo, achei que era limitado a 1000 pessoas, mas agora de manhã eu olhei rapidinho lá para ver quantas pessoas já tinham no grupo e tinha 1025 pessoas que estão começando hoje a leitura da Bíblia inteira nos últimos 72 dias do ano. Então, você que ainda não leu a Bíblia toda esse ano, ou que já leu e quer ler de novo, você tem a oportunidade de ler a Bíblia toda ainda esse ano, nos últimos 72 dias do ano, que começa hoje. Ainda dá tempo de você entrar nesse desafio aí, desafio 72 dias. Então está lá, esse ano o tema é amor pela palavra, então nós vamos ter esse aí, foi desafiado a fazer um coração para cada capítulo, eu fiz isso em alguns desafios já, e isso é muito legal, essa experiência. Cada capítulo lido, você faz um coraçãozinho ali do lado do número do capítulo, e você vai se apaixonando mais pela palavra do Senhor ao longo dessa jornada. Então, nós vamos estar declarando aí o nosso amor por toda a Bíblia, por todos os 1189 capítulos. A Bíblia não é só o Novo Testamento, a Bíblia não é só o Antigo Testamento, a Bíblia não são só os Salmos, não são só Provérbios, a Bíblia não são só as promessas e os textos que a gente gosta, os textos conhecidos e que são citados. A Bíblia é um conjunto de 1189 capítulos e todos eles estão ali por um motivo. Deus os deixou ali com um propósito. Então esse desafio é sobre amar toda a Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo escreveu a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e tem um propósito para edificar, exortar, tratar, consolar, fortalecer, é a palavra de Deus. E nós estamos aqui dando prosseguimento ao desafio. Me perguntaram se a gente ia ter a leitura online, eu não consigo fazer as duas leituras, até porque a gente tem outros desafios. Eu estou nesse momento no Walk in Prayer, que é 42 minutos no mínimo de oração e movimento todo dia. Eu estou no Propósito Paternidade, que eu me encontro às 4h42 da manhã. Tivemos já o nosso encontro do Paternidade hoje. Eu estou no Provérbios todo dia, onde eu leio um capítulo de Provérbios todos os dias, o capítulo do dia. Então hoje dia 21, capítulo 21. E eu estou também no desafio 42 semanas, que eu estou lendo a Bíblia toda em 42 semanas desde março. Nós estamos agora terminando o Antigo Testamento, estou lendo nessa Bíblia aqui 42 semanas, que é a leitura da Bíblia toda de joelhos, Então está aqui o passaporte de leitura, que eu vou marcando aqui a leitura do desafio 42 semanas. Estamos em Zacarias, terminando aí o Antigo Testamento. Quarta-feira começa o Novo Testamento, no desafio 42 semanas, que começou em março. E estou no desafio 142 dias, que é o desafio de ler a Bíblia toda, que eu estou lendo aqui no Instagram, todos os dias, lendo, Pastor, quanto tempo precisa todos os dias? Eu gasto cerca de meia hora aqui no desafio 42 semanas, gasto aqui cerca de 1 hora no desafio 142 dias, Então é uma questão realmente de você priorizar e separar esse tempo diariamente ao Senhor.
E aqui no desafio 142 dias eu estou no desafio Josias, que é o desafio de ler em voz alta. E aí nós estamos tendo a leitura online aqui. Mas se tiver alguém que vai fazer a leitura online lá no Instagram ou no YouTube dos 72 dias, eu vou estar divulgando lá no grupo para quem quiser acompanhar, né? Então, talvez tenha alguém aí que vai fazer, como a gente tem vários fazendo dos 142 dias, não só sou eu que estou fazendo essa leitura online, e a gente está sempre divulgando, compartilhando as leituras que estão sendo feitas. Então, se tiver alguém que for fazer em 72 dias, eu vou estar divulgando para que vocês possam acompanhar essa pessoa aí na leitura de 72 dias. Então, é isso. Pai, eu quero te louvar, te exaltar, te engrandecer. Obrigado, Senhor, por esse desafio, essa jornada que nós estamos aqui. Deus, já passamos da metade, lendo a Bíblia toda em 142 dias. Tem sido um tempo tão precioso, de tanto aprendizado, Senhor, onde o Senhor está nos permitindo encontrar os tesouros da Tua Palavra. Somos caçadores dos tesouros da Tua Palavra e queremos encontrá-los, Deus. Abra os olhos para que a gente, abra os nossos olhos para que a gente possa ver as maravilhas da Tua Palavra. Como diz o Salmo 119, abra os nossos olhos para que a gente veja as maravilhas da Tua lei. Nós te pedimos para que o Senhor abra os nossos olhos e nos permita encontrar os tesouros do Senhor para as nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus. Quero te agradecer por esses mais de 1000 que hoje estão começando, mais de 1000 pessoas que estão começando hoje, mais de 1000 irmãos e irmãs que estão começando hoje a leitura da Bíblia toda também, aí nos últimos 72 dias do ano. Hoje eles estarão lendo o Salmo 119, no primeiro dia do desafio 72 dias, lendo o Salmo 119, essa declaração de amor aos princípios do Senhor. Meu Deus, obrigado, Senhor, por cada uma dessas pessoas, que elas sejam tremendamente abençoadas e que esses últimos 72 dias do ano, lendo a Bíblia inteira, seja um ponto de virada na vida dessas pessoas, que elas experimentem algo novo ainda esse ano, Pai, enquanto elas estão mergulhadas nas Tuas palavras, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Esté está perguntando se eu leio, se eu estou fazendo de Provérbios. Eu faço o desafio Provérbios todo dia e eu leio também sozinho. Não, esse eu não leio publicamente, não leio, né, em live, gravado, não. É o meu, só a minha leitura mesmo que eu faço do provérbio do dia. E a Bárbara está perguntando quanto tempo para os 72 dias, né? Os 72 dias dá em torno aí de 1h30, 2 horas por dia para conseguir ler a Bíblia toda em 72 dias. Lembrando que o desafio 72 dias pode ser feito também na categoria ouvir, né? Então você pode ouvir a Bíblia toda também, né? No desafio 72 dias, o 142 aqui não tem essa opção, mas no 72 dias você pode ouvir a Bíblia toda. Então você tem oportunidade, para quem às vezes passa muito tempo no transporte, né, às vezes passa muito tempo no trânsito, ou tem essa disponibilidade de fazer uma atividade que consiga permitir que você ouça com atenção enquanto você faz ali algo, você consegue então participar ouvindo a Bíblia inteira, né? Então você pode escolher ler a Bíblia toda ou ouvir a Bíblia toda, ou alternar entre leitura, ouvir e ler, tá bom? Salmo 78, então, Salmo de Asaf, continuando aqui o desafio 142 dias. Salmo 78, escutai a minha lei, ó povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade, o que ouvimos e aprendemos, e os nossos pais nos contaram. Não esconderemos aos seus filhos, mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, o qual ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, até os filhos que ainda haveriam de nascer, e eles, por sua vez, a contassem a seus filhos. Então poriam em Deus a sua esperança, e não se esqueceriam das obras de Deus, e guardariam os seus mandamentos. Não seriam como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração instável, e cujo espírito não foi fiel para com Deus.
Os filhos de Efraim, amados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja, não guardaram a aliança de Deus e recusaram-se a andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras, das maravilhas que lhes fizera ver. Fez maravilhas à vista de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem, e durante a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber abundantemente, como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e correr as águas como rios. Contudo, prosseguiram em pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. Tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. Falaram contra Deus, dizendo: pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Quando feriu a penha, águas correram dela, e rebentaram ribeiros em abundância. Mas pôde ele também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Quando o Senhor os ouviu, se indignou. Acendeu um fogo contra Jacó, e também furor subiu contra Israel, pois não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Contudo ordenou ele às altas nuvens, e abriu as portas dos céus. Fez chover sobre eles o maná para comerem, lhes deu cereal do céu. Cada um comeu o pão dos anjos, mandou-lhe comida com abundância. Fez soprar no céu o vento do oriente, e trouxe o vento sul com a sua força. Fez chover sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar. Fê-las cair no meio do seu arraial, ao redor das suas tendas. Comeram e se fartaram, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam seu apetite. Ainda lhe estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles. Matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Apesar de tudo isso, ainda pecaram. Não deram crédito às suas maravilhas. Pelo que consumiam os seus dias como um sopro, e os seus anos na angústia. Quando Deus os castigava com a morte, então o procuravam. Voltaram-se e de madrugada buscavam a Deus. Lembraram-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Todavia bajulavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam. O seu coração não era reto para com ele, não foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, foi misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Muitas vezes desviou deles a sua cólera, não deixou despertar toda a sua ira. Ele se lembrou de que eram apenas carne, uma brisa que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam no deserto. Voltaram atrás e tentaram a Deus. Duvidaram do Santo de Israel, não se lembraram do poder da sua mão, do dia em que os livros... verso 42, não se lembraram do poder da sua mão, do dia em que os livrou do adversário, do dia em que operou os seus sinais no Egito, as suas maravilhas no campo de Zoã. Converteu em sangue os seus rios, não puderam beber das suas correntes. Mandou-lhes enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu às larvas as suas colheitas e o fruto do seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com geadas. Entregou o seu gado à saraiva e aos raios os seus rebanhos. Atirou para o meio deles quais mensageiros de males. O ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas os entregou à peste. Feriu todo o primogênito do Egito, as primícias da sua força, nas tendas de cão. Fez, porém, com que o seu povo saísse como ovelhas. Guiou-os pelo deserto como um rebanho. Guiou-os com segurança, sorte que não temeram, mas o mar cobriu... 53, repetindo. Guiou-os com segurança, de sorte que não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos.
Assim os conduziu ao limite da sua terra santa, a este monte que a sua mão direita adquiriu. Expulsou as nações de diante deles e delimitou-lhes uma herança. Fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Eles, porém, tentaram e provocaram Deus Altíssimo. Não guardaram seus testemunhos. Tornaram atrás e portaram-se infielmente como os seus pais. Desviaram-se como um arco traiçoeiro. Provocaram-no a ira com os seus altares idólatras. Incitaram-no a zelos com as suas imagens de escultura. Quando Deus ouviu isso, se indignou, rejeitou completamente a Israel, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda que estabelecera, como a sua morada entre os homens. Enviou a arca da sua força ao exílio e a sua glória à mão do inimigo. Entregou o seu povo à espada, encolerizou-se contra a sua herança. Os seus jovens consumiu-os a fogo. Verso 63, repetindo. Os seus jovens consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não prantearam. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse. Fez recuar os seus adversários, para sempre os entregou à vergonha. Então rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Antes escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Edificou o seu santuário como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Do cuidado das ovelhas, pelejas o trouxe para ser o pastor. 71, repetindo. Do cuidado das ovelhas pejadas, do cuidado das ovelhas pejadas, o trouxe para ser o pastor. O que é pejada, gente? Vamos ver aqui no Google o que é pejada. Glória a Deus pelo Google. Pejado, que tem pejo, vergonha, tímido. Entendi. Ou cheio, repleto. Então acho que esse pejado aqui pode ser o cheio aqui, né? Ovelhas completas, cheias, repletas. Né? Verso 71. Do cuidado das ovelhas pejadas, o trouxe para ser o pastor de Jacó, o seu povo, e de Israel, a sua herança. E Davi os apacentou segundo a integridade do seu coração. Guiou-os com a perícia das suas mãos. Então, esse é o Salmo 78 de Asaf, com 72, olha aí, 72, né? Desafio 72 dias lá, começando hoje. 72 versos. Então, o 78 aqui é um resumo, né, de toda a história de Israel, de como o Senhor os livrou, de como eles foram infiéis, até chegar em Davi. Então, Asaf faz esse resumo todo, até falar de Davi. E aí? Salmo 79. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras, deram os cadáveres dos teus servos por alimento às aves dos céus, e a carne dos teus fiéis às feras da terra. Derramaram sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem o sepultasse. Somos a vergonha dos nossos vizinhos, o riso e a zombaria dos que estão à roda de nós. Até quando, Senhor, ficarás indignados para sempre? Até quando arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não cobres de nós as iniquidades dos nossos pais. Apresse ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Seja manifesta a nossa vista entre as nações, a vingança do sangue derramado dos teus servos. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Preserva aqueles que estão sentenciados à morte. Aos nossos vizinhos retribui 7 vezes mais.
e a sua ofensa com que te ofenderam, ó Senhor. Então nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração, proclamaremos os teus louvores. Aleluia. Nós o louvaremos eternamente. 80. Salmo 80, mais um salmo de Asaf. Ó pastor de Israel. Sim, Salmo 80. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece perante Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu o sustentas com a mão, com o pão, repetindo, 5. Tu o sustentas com pão de lágrimas, dá-lhes a beber lágrimas em abundância. Tu nos pões por objeto de zombaria entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos caçoam de nós. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxestes uma vinha no Egito, lançaste fora as nações e a plantaste, preparaste-lhe lugar, e ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e os cedros de Deus com seus ramos. Estendeu a sua ramagem até o mar, os seus ramos até o rio. Por que quebrastes as suas cercas, de modo que todos os que passam por ela colham uvas? O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Atende dos céus e vê. Visita esta vinha, a videira que a tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortificaste. A tua vinha queimada pelo fogo está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o povo, da tua mão direita sobre o filho do homem que fortalecesse para ti. Então não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos, invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, ó Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Salmo 81. Cantai alegremente a Deus, a nossa fortaleza, celebrai o Deus de Jacó, entoai um salmo e fazei soar o adufe, a suave harpa e o alaúde. Tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festa. Isso é um preceito para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó. Ordenou como um estatuto para José, quando saiu contra a terra do Egito, onde ouvimos uma língua que não entendíamos. Diz ele: tirei de seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos de carga. Clamaste na angústia e te livrei, respondi-te do lugar oculto aos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, ó povo meu, e eu te admoestarei, ó Israel, se tão somente me ouvisses. Não haverá entre ti Deus estrangeiro, não se prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu a encherei. O meu povo, porém, não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Se o meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos seus caminhos, de pronto eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor se lhe submeteriam, e o seu castigo seria eterno. Eu, porém, te sustentaria com o trigo mais fino, com o mel saído da rocha te saciaria. Termina aqui o 81. Com o mel saído da rocha te saciaria. 82.
Salmo de Asaf. Deus preside a grande congregação, julga no meio dos deuses. Até quando defendereis os injustos e tomareis partido ao lado dos ímpios? Defenderei a causa do fraco e do órfão, protegerei os direitos do pobre e do oprimido. Livrai o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vós sois deuses, vós sois todos filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, caireis como qualquer governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações são a tua herança. Salmo 83. Nós vamos ler aqui até o 83. É isso. E depois nós vamos lá para 1 Crônicas. Salmo 83. Cântico e Salmo de Asaf. Ó Deus, não guardes silêncio, não te cales, nem fiques impassível, ó Deus. Vê como os teus inimigos se alvoroçam. Os que te odeiam levantam a cabeça, astutamente formam conselho contra o teu povo, conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, ponhamos fim à nação, para que não haja mais memória do nome de Israel. Eles tramam juntos, aliam-se contra ti, as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, e a Filístia com os moradores de Tiro. Até a Síria se ligou a eles, para dar força ao braço dos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim, junto ao rio Quizon, os quais foram destruídos em Endor, e se tornaram esterco para a terra. Faze aos nobres como a Oreb e a Zeeb, e a todos os seus príncipes como a Zeba e como a Zalmuna, que disseram: conquistemos para nós as famosas habitações de Deus. Meu Deus, faze-os como folhas secas levadas pelo redemoinho, como a palha diante do vento, como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as montanhas. Assim persegue-os com a tua tempestade, e assombra-os com teu redemoinho. Encha-se de vergonha o rosto, para que busquem o teu nome, ó Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome do Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Repetindo 18. Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Senhor, és o Altíssimo sobre a terra. Só a ele pertence o nome de Senhor, o Altíssimo sobre a terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós lemos os salmos até aqui. Registrar aqui. Açailândia, Maranhão, 21 de outubro de 2024. Fica registrado onde eu estou, né, os lugares por onde eu vou passando. Então aqui está registrado que eu estou aqui em Açailândia hoje. 1 Crônicas 17. Então nós vamos agora 17, 18 e 19 de 1 Crônicas, lendo na ordem cronológica. Então voltamos aqui para a cronologia, a linha do tempo aí, né, onde nós estamos repetindo os reis de Judá a partir de Davi, lendo os reis, a narração das crônicas dos reis de Judá. 1 Crônicas capítulo 17. Depois que Davi se instalou em seu palácio, disse ao profeta Natã: eu moro num palácio de cedros, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de uma tenda. Respondeu Natã a Davi: tudo o que tens no teu coração, faze, pois Deus é contigo. Nessa mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a Davi, meu servo: assim diz o Senhor, tu não construirás casa para eu morar, porque em casa nenhuma morei,
desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde tenho andado com todo o Israel. Porventura disse a alguns dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, para que me construís um templo de cedros? Por que não me construís um templo de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. Estive contigo por onde quer que andaste, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos. Agora te darei um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Prepararei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e nunca mais seja retirado de uma parte para outra. Nunca mais os oprimirão os filhos da perversidade como antes, e como desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel. Eu também subjugarei a todos os teus inimigos. Também te declaro que o Senhor te estabelecerá uma dinastia. Quando se completarem os teus dias para te juntares a seus pais, levantarei a tua semente depois de ti, um dos teus filhos, e confirmarei o teu reino. Este me constituirá um templo, e eu te estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. O meu amor jamais retirarei dele, como retirei daquele que foi antes de ti. O estabelecerei, porém, na minha casa, e no meu reino para sempre. O seu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras, conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi no tabernáculo, sentou-se perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e que é a minha família, para que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da família de teu servo para tempos futuros, e proveste-me, segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Tu, porém, bem conheces teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo a tua vontade, fizeste todas essas grandezas para fazer conhecidas todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, conforme tudo o que ouvimos com os nossos ouvidos. Quem há como o teu povo Israel, gente única na terra, a quem Deus resgatou para seu povo, exaltando-te o nome com coisas grandes e tremendas, expulsando as nações de diante do teu povo, que libertaste do Egito. Escolheste o teu povo Israel para ser teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, ó Senhor, a palavra que falaste acerca de teu servo e acerca de sua descendência seja estabelecida para sempre. Faze como falaste, para que se confirme e para que o seu nome se engrandeça para sempre. Então se diga: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e seja estabelecida diante de ti a descendência de Davi, teu servo. Meu Deus, tu revelastes a teu servo que lhe faria uma dinastia. Por isso teu servo achou com confiança para orar em tua presença. Só marcar aqui esse texto que eu vou usar no paternidade. Filhos de rei. Então foi confirmado a linhagem real para sempre, na promessa que o Senhor fez. Meu Deus, tu revelastes a teu servo que lhe faria uma dinastia. Por isso teu servo achou confiança para orar em tua presença. Ó Senhor, tu és Deus e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, que seja a tua vontade abençoares a família de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Aleluia. Glória a Deus.
1 Crônicas, capítulo 18. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou, e reconstruiu Gate e suas aldeias das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e eles ficaram sujeitos a Davi, e lhe pagavam imposto. Também Davi derrotou Hadadezer, rei de Zobá, até a Amate, quando foi estabelecer os seus domínios pelo Eufrates. Davi capturou 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Aleijou todos os cavalos dos carros, reservando apenas 100 deles. Quando os sírios de Damasco vieram ajudar a Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe impostos. O Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. Davi tomou os escudos de ouro que os servos de Hadadezer usavam e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, trouxe Davi muitíssimo bronze, de que Salomão fez o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Ouvindo Tou, rei de Amate, que Davi derrotara todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi, para o saudar e para o parabenizar, por haver guerreado contra Hadadezer e por tê-lo destruído, pois Hadadezer fazia guerra a Tou. Enviou-lhe também todo tipo de utensílios de ouro, de prata e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, com a prata e o ouro que trouxera de todas as nações, dos edomeus, dos moabitas, dos amonitas, dos filisteus e dos amalequitas. Também Abisai, filho de Zeruia, matou 18.000 edomeus no Vale do Sal. Pôs guarnição em Edom, e todos os edomeus ficaram sujeitos a Davi. O Senhor dava vitória a Davi, por onde quer que ia. Reinou Davi sobre todo Israel, fazendo juízo e justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Saúza era escrivão. Benaia, filho de Joiada, liderava os quereteus e peleteus, e os filhos de Davi eram os principais oficiais do rei. E os filhos de Davi eram os principais oficiais do rei. Os filhos de Davi aqui envolvidos no reino, né? Então, no capítulo 17 que nós lemos, Davi se propôs, desejou construir um templo para o Senhor. Deus falou num primeiro momento que nunca pediu isso para ninguém, que construísse um templo para ele, mas esse desejo, pelo que a gente vê no texto, ele mexeu tanto, essa decisão de Davi mexeu tanto com o coração de Deus, que Deus fez uma promessa para ele, de que nunca faltaria um descendente de Davi assentado no trono. Então, não por Deus querer um templo, porque ele falou: eu nunca precisei, não habito em templos feitos por homens, mas eu creio que foi a disposição do coração de Davi, de querer fazer algo grande para Deus, e isso fez com que o Senhor entregasse uma promessa geracional de que sempre haveria um descendente de Davi assentado no trono. Aí no capítulo 18 nós temos ali vitórias militares de Davi, Davi vencendo a batalha, e a palavra fazendo questão de enfatizar que o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. O Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia, Então você vê que isso é repetido mais de uma vez aqui nesse capítulo, porque o Senhor era com Davi, a dependência de Davi, Davi era muito dependente de Deus, Davi estava sempre ali buscando a orientação de Deus, buscando saber a vontade de Deus. Quando falhou, ele se prostrou, se arrependeu, quebrantado diante de Deus, tanto que Crônicas aqui nem fala do pecado de Davi, esse pecado de Davi só é falado lá em Samuel, porque aqui foi apenas um deslize mesmo, momento na vida de Davi, que trouxe consequências, porque o pecado faz isso,
mas o nosso erro não nos define, né? Então, maior é aquilo que Deus tem para nós do que os nossos erros aí, e assim foi na vida de Davi. 1 Crônicas, capítulo 19, o último capítulo de hoje, então, 1 Crônicas 19. Depois disso, morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: serei bondoso com Anum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. Quando os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem, disseram os líderes dos filhos de Amon a Anum: pensas que Davi está honrando seu pai ao enviar-te consoladores? Não vieram os servos dele a ti para observar, para confundir, para espiar a terra? Por isso Anum prendeu os servos de Davi, rapou-lhes a barba, cortou-lhes as roupas pelo meio até o alto das coxas e os mandou embora. Quando alguns foram e avisaram a Davi acerca destes homens, ele mandou mensageiros ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse o rei: deixa-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, Anum e os filhos de Amon enviaram 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, de Aram-Maaca e de Zobá. Alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca com sua tropa, que vieram e se acamparam em Medeba, enquanto os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Sabendo disso, Davi enviou Joabe e todo o exército dos guerreiros valentes. Os filhos de Amon saíram e se posicionaram para a batalha à porta da cidade, mas os reis que tinham vindo estavam separados no campo. Joabe viu que a batalha estava ordenada contra ele pela frente e pela retaguarda. Assim escolheu os melhores dos guerreiros de Israel e os posicionou em ordem de batalha contra os sírios. O restante do povo entregou a Abisai, seu irmão, e posicionaram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me, mas se os filhos de Amon forem mais fortes do que eu, então eu te socorrerei. Sê forte, lutemos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e a tropa que tinha com ele diante dos sírios para a batalha, e esses fugiram diante dele. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Assim Joabe voltou para Jerusalém. Vendo os sírios que haviam sido derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio. Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Avisado disso, Davi ajuntou a todo Israel, atravessou o Jordão e, indo até eles, ordenou contra eles a batalha. Davi ordenou contra os sírios a batalha, e estes lutaram contra ele. Os sírios, porém, fugiram de diante de Davi, e Davi matou os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de infantaria. Também matou Sofaque, capitão do exército. Vendo os servos de Hadadezer, que tinham sido derrotados diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. Assim, os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Então, esse capítulo aqui fala, sobre como uma má interpretação pode trazer consequências, Davi queria ali ser bondoso, ali com aquele povo, mas eles interpretaram mal e acharam que Davi queria, na verdade, conquistá-los, e aí acabaram sendo conquistados mesmo, Então é isso, completamos hoje aqui 1 Crônicas, capítulo 19, desafio 142 dias, 21 de outubro de 2024, aqui em Açailândia, Maranhão. Glória a Deus. Amanhã, já em casa, em nome de Jesus,
nós continuamos aí com a nossa leitura aqui às 5h42 da manhã. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua segunda-feira, uma ótima semana em nome de Jesus, e até amanhã, 5h42 da manhã, em nome de Jesus. A Bíblia toda em 142 dias. Lembrando que hoje está começando o desafio 72 dias, a Bíblia toda nos últimos 72 dias do ano. Então você pode entrar nesse desafio aí, tá aí nos meus stories a postagem com o link do grupo, você entra no grupo, pega o cronograma e já vai ler a Bíblia toda ainda esse ano, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, em nome de Jesus.